Seguindo aqui com os pingos nos is, mais um destaque desta segunda-feira. Olha só, segundo a Procuradoria-Geral da República, 4 deputados do PSL usaram cota parlamentar para financiar a divulgação de atos supostamente antidemocráticos. De acordo com reportagem do jornal O Globo, os valores chegaram a R$30 mil. A investigação levantou os nomes dos parlamentares Bia Kicis, Giga Peixoto, Aline Slelches e General Girão. O dinheiro da cota parlamentar desembolsado pelos deputados teria sido destinado à empresa Inclutec Tecnologia de Informação. A empresa pertence ao publicitário Sérgio Lima, marqueteiro do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar. E para a gente falar então sobre isso, sobre essa investigação da Procuradoria-Geral da República, está então um dos deputados citados aí pela PGR, que é o deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Aqui um cumprimento, recebendo aqui em Os Pingos nos Is. Como vai, deputado? Boa noite, obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo. Boa noite, muito obrigado pelo espaço que vocês me concedem. Nós já estamos conectados já há algum tempo aí, as minhas redes sociais estão linkadas aí com a Jovem Pan, com o Pingo dos Is, e a gente tem uma obrigação de dar satisfação não só aos eleitores, mas aos cidadãos brasileiros em função de toda este tsunami de injustiças que nós estamos sendo motivados por conta de uma atitude que eu tenho insistido em dizer que ela é arbitrária. Certo? Muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição para as perguntas. Vamos lá, então, deputado. Queria saber do senhor se procede, então, essa sustentação aí da Procuradoria-Geral da República, se o senhor financiou, de fato, algum ato, seja ele antidemocrático ou não. A PGR sustenta que seriam atos antidemocráticos, mas, de alguma maneira, o senhor financiou algum ato popular? Primeiramente, é importante dizer que essas manifestações das quais eu tenho participado, e tenho participado sim, elas são manifestações a favor da democracia. Manifestações onde famílias se dirigem sempre usando as cores da bandeira, carregando a bandeira do Brasil, enfim, são manifestações plenamente democráticas. Inclusive, ontem aqui em Brasília, uma criança carregando a bandeira do Brasil, uma criancinha talvez de não mais do que 6 anos de idade. E ela ganhou as redes sociais porque disseram assim, um perigoso manifestante numa manifestação antidemocrática. Isso é um absurdo. A liberdade de expressão, ela faz parte, a organização para manifestar também faz parte da Constituição. Então, são direitos constitucionais que nós temos de nos manifestar. Agora, é claro que no meio de uma manifestação, quando você junta um grupo de pessoas, você não consegue impedir que algumas pessoas possam carregar. Vejam bem, carregavam muito mais faixas com dizeres pedindo 142, emprego das Forças Armadas e tudo mais. Eu nunca fui a favor disso, pelo contrário, sou contra porque estive na caserna e ouvi durante muitos anos falarem mal dos governos militares. Então, eu nunca fui a favor, continuo não sendo a favor. Acho que a gente tem que defender a Constituição e defender a democracia. Eu entrei no Exército em 1973 e jurei defender a pátria com sacrifício da própria vida. Não seria eu a querer rasgar esse juramento aí de maneira nenhuma, não é o meu feitio, a minha ética profissional, que é mantida até hoje, porque quem é militar nunca deixa de ser militar. Eu estou deputado federal. E aí, participei de manifestações, inclusive ontem estive também na manifestação, porque é um dever cívico, não só como deputado, mas qualquer cidadão. Ontem, inclusive, encontrei uma cadeirante, que teve que andar na cadeira de rodas lá quase 2 quilômetros, foi empurrada para poder chegar lá no local onde foi permitido que nós concluíssemos aquele momento democrático. Isso sim são movimentos democráticos que aconteceram. Agora, em relação à denúncia na Procuradoria-Geral, o que eu posso lhes dizer é o seguinte, até hoje eu não tive acesso aos autos do processo. Então, o que eu sei da denúncia é o que a mídia está falando e o que o ministro Alexandre de Moraes e o próprio subprocurador-geral da República, que foi quem pediu a abertura, eles se pronunciaram na mídia e nas redes sociais. Isso me preocupa porque quando eles se pronunciaram, eles já taxaram a gente, nos taxaram os 4 deputados como sendo participantes de organização criminosa. Isso é lamentável. Um juiz que externa um julgamento, ele já tem que se declarar já suspeito de continuar presidindo esse inquérito ou coisa parecida, e também para o subprocurador-geral da República. Então, eu lamento muito, não tem nada de manifestação antidemocrática, pelo contrário, são manifestações que pedem a democracia, e a democracia é, de acordo com a Constituição, artigo 2º, poderes harmônicos e independentes entre si. Isso é claro. Se o povo está indo para as ruas, e esse final de semana agora foi o 8º final de semana seguido,
Se o povo está indo para as ruas se manifestar contra isso, é claro que está havendo algum desequilíbrio nessa nossa organização constitucional. E quando acontece um desequilíbrio, acontecem reações. E a reação do povo, meus amigos, a Constituição, ela é clara, todo poder emana do povo. Se o povo está reclamando, os poderes precisam entender o motivo dessa reclamação. Será que os ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal estão entendendo esse motivo? O Congresso está ouvindo. O Congresso está se posicionando porque o Congresso está ouvindo que o povo está insatisfeito. E o presidente da República que está buscando diminuir essa tensão, o presidente está procurando diminuir essa tensão porque ele sabe que essa tensão não ajuda a governabilidade, tá certo? Então, para concluir a sua pergunta, não financiei nenhuma manifestação, não participei de financiamento e acredito piamente que a empresa que nós contratamos para fazer a divulgação do nosso mandato, e só contratamos ela no final do ano passado, porque, como nunca fui político, não tinha essa experiência. Eu montei um gabinete também de pessoas que nunca tinham trabalhado na política, e aí, ao longo do ano, nós identificamos que faltava alguma coisa para divulgar a nossa atividade parlamentar. E essa coisa foi conseguida contratando uma empresa, depois de fazer uma pesquisa de mercado, ouvir várias empresas, e, de acordo com a confiabilidade e com o custo, dentro da legalidade que a Câmara dos Deputados permite, de acordo com as normas administrativas, contratamos essa empresa que continua prestando serviços para nós e serviços, por enquanto, serviços que atendem plenamente ao trabalho. Agora, lamentei essa denúncia, esse tsunami de denúncias aí que chegou, atacando os deputados, atacando a empresa, atacando outros empresários também. Eu fiquei impressionado, atacaram o empresário de uma loja, uma grande loja de departamentos. Aí eu pergunto a vocês, quer dizer que se você for numa loja de departamentos, e se você não for no supermercado e comprar alguma coisa lá, e o empresário fizer alguma coisa de organização, de manifestação, você que é o culpado, você está apoiando as manifestações? Veja, eu não estou dizendo que ele organizou nada, eu acredito que ele também não tem culpabilidade, mas ele vai se defender quanto a isso. Agora, deputado, vejam só, você não pode ser culpado por isso daí de maneira nenhuma, e nós já fomos condenados. A mídia brasileira já nos condenou, nós já fomos colocados no lixo. Isso é uma coisa que me preocupa muito, e a ética profissional, para mim, ela é tudo, e o ser humano não pode sofrer esse tipo de agressão, de maneira nenhuma. Vamos a mais uma pergunta. Augusto Nunes. Diga, Augusto. Deputado, o senhor pode esclarecer aqui, então, o seguinte, que a mídia tem divulgado. O senhor usou parte da cota parlamentar para, de alguma forma, colaborar com esse movimento? Olha, veja bem, não colaborei com movimento nenhum, de maneira nenhuma, até porque, quando eu contratei a empresa, eu contratei especificamente, conforme está no contrato, para fazer a divulgação da minha atividade parlamentar. Então, se vocês acessarem, não sei se eu posso fazer propaganda aí das minhas redes sociais, mas é @generalgirão ou www.generalgirão.com.br. Eles fizeram a logomarca para mim, fizeram um site, administram o site e fazem um levantamento, uma busca de notícias que me envolvem. Tem dias que eu apareço com 2, 3, tem dia que eu apareço com 140, 150, 200 notícias. Essas notícias são trabalhadas por eles para nós podermos dar uma resposta ou aproveitarmos a matéria que nos colocou na mídia nacional, né, e a mídia local também. Então, nós contratamos a empresa para isso, e eu tenho certeza de que essa empresa não participou da organização de nenhum movimento violento, porque se assim nós descobrirmos, nós vamos romper o contrato com eles. Mas do que eu fiz até agora, em termos de apuração, nós desconhecemos qualquer tipo de envolvimento nesse sentido. Então, essa, Augusto Nunes, é a verdade que eu tenho para lhe dizer, para dizer a todos que nos assistem. Perfeito. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois deputado, esse tipo de gasto aí das atividades parlamentares está no item 11, né, de divulgação do trabalho parlamentar. Há um certo contraste ali com a proibição entre os itens proibidos, né, está o gasto de caráter eleitoral. Mas, sendo divulgação do seu mandato, tudo bem. Só para dizer que o deputado no seu gabinete, ele tem direito a uma verba de 111.600, mais exatamente R$ 111.675,
para pagar funcionários do gabinete. São pessoas que não são concursados, que o deputado indica livremente e paga os salários. Já os gastos de gabinete, os reembolsáveis, que é esse o gasto que o deputado se referiu, eles ficam ali, em média, R$40 mil por mês. Mas depende de cada estado, eu não sei exatamente por que essa divisão por estado, né? Então, o deputado pode, sim, usar uma verba, né, está no item 11, né, que ele pode usar para a divulgação do seu mandato. Seria impedido se fosse de caráter eleitoral. Por isso que é proibido fazer uso dessa verba a 120 dias de uma eleição, ou municipal ou federal. Mas o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da União e o próprio ministro Alexandre de Moraes, deputado, mostra ali claramente de que existe um grupo, né, nesta manifestação radical. É bom entender que isto não é o retrato, não é o eleitor do presidente Jair Bolsonaro, mas esse grupo está contido entre os que apoiam o presidente, mas não é necessariamente o apoio do presidente. Então, neste inquérito está ali um grupo organizado, né, que tem 4 tipos de funções e uma delas é o financiamento. E é aí que entram os parlamentares, sei de informações do inquérito, que ainda está sigiloso, de que existe também financiadores no governo, ou seja, ministros do governo, e empresários, que o senhor citou aí um deles, são outros também. O que eu queria perguntar é o seguinte, o senhor indica aí que realmente investiu dinheiro da verba parlamentar para a divulgação do seu mandato numa empresa que, por acaso, está envolvida nesta investigação. Qual é a reação do senhor a partir desta indicação de que o senhor contratou uma empresa ligada a radicais? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, quando você contrata uma empresa, e cada um de nós aqui assim deve ter contratação de empresas aí, eu acredito que a Jovem Pan deve ter, por exemplo, empresa de segurança, empresa de prestação de serviços para serviços gerais, você não pode impedir que essa empresa contrate outra, seja contratada por outras pessoas. Isso daí é ponto pacífico, né? A gente não tem como controlar. Agora, a gente tem como investigar se a empresa está envolvida em alguma coisa escusa, alguma coisa que seja criminosa. Por enquanto, nós não identificamos nenhuma atividade criminosa feita pela empresa S8 Intutec. Não vimos nenhuma coisa. Então, se tiver algum envolvimento, com certeza absoluta, a gente cancela na hora. Por enquanto, eles continuam prestando serviços para mim e esses serviços estão transparentes. Eles estão no meu e-mail, para qualquer um pode ter acesso. Não precisava abrir um inquérito para me investigar, para saber o que é que a empresa está fazendo para mim. Tá certo? Porque, com certeza absoluta, eles não devem ter no corpo desse inquérito que eu não tive acesso ainda, repito, Zé Maria, eu não tive acesso ainda ao inquérito. Nós já requeremos esse inquérito desde sexta-feira e não tivemos acesso ainda. Então, eu até gostaria de pedir o seguinte, se alguém tiver esse inquérito aí, porque tem uns órgãos de imprensa, não vocês, que estão com tanta informação sobre o inquérito, que eu já fico pensando assim, meu Deus, eu vou pedir para eles uma cópia para mim, porque eu que estou envolvido, não fui ainda, não tive essa resposta ainda, para que eu possa, então, apresentar as minhas razões ali, tá certo? Então, é uma coisa importante, e sempre dizendo que tudo que a gente fez em termos de contratação dessa empresa, ela está no portal da transparência, está no contrato e na nota de serviços que eles prestam para nós. Essa prestação de serviços, ela está transparente. Quanto que eu pago por mês, o que eles prestam de serviço, isso aí está simples, colocado abertamente, não precisava abrir inquérito para isso. Agora, quebraram meu sigilo bancário, não tenho nada a temer. Eu só acredito que houve uma agressão às instituições. Aí me desculpem, eu sou contra a imunidade parlamentar. Eu sou contra. Agora, nesse caso, que está previsto no artigo 53, que nós somos invioláveis em nossos votos, atos e palavras. Porque se assim não fosse, nós não poderíamos questionar, por exemplo, uma autoridade de um outro poder, de qualquer um dos poderes, ou qualquer outra autoridade, e sermos presos, que é o risco que a gente acredita que, com um inquérito desses aí, claro, eu espero que esse inquérito seja encerrado, seja arquivado, sem ninguém ser culpado. Agora, corremos o risco de ser presos, sim, sem saber de nada e sem termos o direito de externarmos o nosso descontentamento contra a atitude de algumas autoridades que estão ferindo a Constituição. Isso é importante que a gente diga, tá? Vamos a mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado, o que o senhor acha
desses grupos que se apresentam aí de uma maneira mais radical, como se diz, ou mais agressiva em relação a instituições como o STF e o Congresso? Olha, Fiuza, eu agradeço aí, é um prazer também conversar com você. Eu quero dizer o seguinte, eu já venho demonstrando meu descontentamento há muito tempo, a minha passagem para a reserva, isso daí está no Google, a minha vida é um livro aberto, graças a Deus, aí não tenho o que esconder. Minha passagem para a reserva foi motivada exatamente a uma ordem absurda que recebi do então presidente da República em 2009. E aí pedi passagem para a reserva e não me arrependo disso daí, porque deixei claro para o Exército que ordem absurda a gente não deve cumprir. Tá certo? Então, isso é importante. Agora, em relação a esses grupos de manifestantes que possam, por exemplo, carregar cartazes de AI-5, intervenção militar, 142, eu sempre fui contra e continuo sendo contra. Isso é importante que vocês entendam. Por que eu sou contra isso daí? Porque se nós, que estamos nos poderes, estamos construindo problemas no funcionamento da engrenagem da República Brasileira, nós é que temos que resolver. As armas das nossas forças armadas, das forças policiais, elas têm que ser utilizadas somente em um caso extremo de defesa do país, ou de defesa externa ou interna, mas não para resolver problema que nós, políticos e gestores dos poderes, estamos construindo, estamos desconstruindo a República. Então, eu sou contra qualquer tipo de intervenção, não aceito realmente que haja interrupção nesse funcionamento. Agora, infelizmente, a gente tem que admitir, algumas autoridades dos poderes, principalmente do Poder Judiciário, que está repetidamente, agora, por último, tem a onipresença. No julgamento da semana passada foi declarado que o Supremo agora é onipresente. Aí eu fiz um Twitter e o pessoal veio me parabenizar. Eu disse, olha, peraí, eu não quis desprezar nem menosprezar ninguém, não. Mas se no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país, acontece um pronunciamento e todos concordam, menos um ministro, que o Supremo é onipresente, se ele for atacado em qualquer parte do mundo, né, ele tem que se defender e tem que abrir um inquérito. Porque foi esse ponto que eles se prenderam. Então, se ele é onipresente, então, por favor, quem vai reescrever o catecismo? Porque nós, católicos, praticantes ou não, mas nós aprendemos o catecismo que a onipresença é um poder divino, tá certo? Então, é isso que a gente defende, é que as instituições elas têm que funcionar plenamente, de forma harmônica, independentes, sem interrupção, e se tiver que haver alguma interrupção por parte, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em relação a alguma coisa do Legislativo ou do Executivo, que seja uma decisão do Pleno. O plenário do Supremo é a maioria que tem que se pronunciar. E, por favor, não reescrevam, não queiram reescrever a Constituição, não queiram legislar. Alguns ministros do Supremo andaram legislando e, o ano passado, houve um pedido nosso lá de 17 deputados, entramos com requerimento solicitando abertura de processo de impeachment, porque eles estavam legislando. Se antes não era feito isso daí, nós agora temos um Congresso que quer legislar, sim. Estamos legislando, fazemos questão de cumprir o nosso papel lá. Não cabe ao Supremo legislar. E queria saber do senhor também da avaliação sobre, então, a Procuradoria-Geral da República, já que foi a PGR que o citou aí nesse relatório, aí, apontando o senhor como um possível financiador desses atos aí antidemocráticos. Queria saber a avaliação do senhor em relação ao trabalho da PGR, mas se a escolha do Procurador-Geral Augusto Aras foi um erro ou foi um acerto do presidente Jair Bolsonaro? Olha, essas escolhas do presidente Bolsonaro, eu deixo que ele mesmo opine. Eu tenho um relacionamento, sempre tive um relacionamento muito bom com a Procuradoria-Geral, estivemos lá várias vezes, quando da CPI, do BNDES, levamos relatório, inclusive, paralelo para o procurador Augusto Aras, porque identificamos algumas irregularidades que não puderam ser enquadradas na equação temporal que enquadrou a CPI. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom e espero que ele seja mantido. Agora, lamento muito a atitude do subprocurador, que, com certeza absoluta, alguém não muito bem intencionado, talvez, querendo atingir o presidente Bolsonaro, resolveu bater em 4 deputados da base dele, inclusive nos acusando de algo que é lamentável que a gente esteja sendo acusado disso daí. As manifestações, mais uma vez eu repito, essas manifestações são manifestações que pregam, que respeitam a Constituição. Diferentemente, eu acho que vocês vão me ajudar agora a recordar,
Houve uma manifestação num passado, eu acho que no ano da Copa do Mundo de futebol, acho que foi em 2014, onde uma manifestação feita por pessoas vestindo preto, com capuzes, um cara jogou um rojão, bateu no cinegrafista e o cara morreu. Esses manifestantes daquela época, os famosos caras conhecidos como Black Blocs, que destruíam instalações aí públicas e privadas, esses manifestantes hoje estão vestidos agora de antifas, são os antifascistas. Quer dizer que então nós somos fascistas? Eu até admito que a imunidade parlamentar dentro da Câmara, alguns deputados da oposição vão para o plenário e acusam o presidente Bolsonaro e outros do Poder Executivo de fascistas, de nazistas, de homicidas, de genocidas. Eles estão usando da imunidade parlamentar para não serem atacados. Mas vejam, o Brasil não vai ganhar nada com isso. A gente tem procurado atuar para distensionar. Eu estava procurando fazer isso já há algum tempo, mas infelizmente esse distensionamento, o elástico estica de novo quando você vê tipo de processo desses aí. Um dia desses nós tivemos um deputado aqui que teve os seus telefones celulares arrestados, foram aprisionados, tá certo? Deputados que foram intimados para depor sem nem saberem que processo estavam respondendo. E agora nós que estamos sendo acusados, porque veja só, eu fui acusado, eu estou sendo, o meu nome está jogado no lixo, tá certo? Na verdade, eu não era para estar acusado, eu estou citado no inquérito, tá certo? Eu não tenho ainda um libelo acusatório contra a minha pessoa, mas a imprensa já está noticiando. Recentemente, agora eu tive que pedir para mudarem a legenda lá, porque a legenda era deputado acusado. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter responsabilidade com isso. Eu tenho família, eu tenho minha vida, eu tenho uma ética que eu pratiquei durante a minha vida toda, tá certo? E eu exijo, sim, que isso daí seja respeitado. Deputado. Não por eu ser deputado, porque eu sou um cidadão brasileiro e vocês estão vendo aqui a retaguarda, ó. É bandeira do Brasil e a bandeira do Rio Grande do Norte, que é o estado que eu represento, com muito orgulho. E a minha farda também, que ela tem que estar sempre pronta. Estamos ouvindo aqui o deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Quem faz a pergunta agora é o Augusto Nunes. Diga aí, Augusto. General, o que o senhor pretende fazer, então, no Congresso, na Câmara? O senhor vai recorrer, vai fazer algum pedido ao presidente da Câmara para defender o senhor, ou em nome da instituição? O que o senhor pretende? Muito obrigado pela pergunta, Augusto. Nós já fizemos esse requerimento, desde semana passada, sexta-feira, foi feito o requerimento. Requeremos ao presidente da Câmara e também ao procurador-geral, que é um deputado Thier. Fizemos esse requerimento, protocolamos e estamos esperando uma resposta também. Até hoje não recebemos essa resposta. Amanhã, caso não tenha resposta, nós vamos protocolar também o requerimento ao presidente do Senado, que, claro, 10 deputados e um senador estão citados nessa investigação, neste inquérito. Então, é o Senado, é o Congresso Nacional que está sendo investigado, está sendo, eu digo atacado, porque realmente foi um ataque que a gente recebeu, que nós sabemos que por uma coincidência, né, infelizmente ou felizmente, é uma coincidência. Os ataques só vieram para deputados da base do presidente Bolsonaro. Será que tem alguma coisa a ver com quererem atingir o presidente Bolsonaro? Acho que a gente tem que parar para poder pensar sobre isso. A democracia brasileira não pode sobreviver a esse tipo de reação, a esse tipo de ação, não. A gente tem que procurar distensionar. Nós estamos tranquilos, eu tenho conversado com os nossos colegas deputados, demais deputados que estão citados também. Nós estamos tranquilos, mas estamos preocupados, porque nós estamos tendo a nossa inviolabilidade ferida e também o nosso direito de cidadãos, tá certo? Eu não abro mão de que eu continue indo para participar de manifestações que estejam sempre dentro desse contexto de quererem respeito entre os poderes, de quererem a harmonia, de quererem a obediência à Constituição Federal. Ok, agradeço muito então pela entrevista ao deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Posso só falar um final aqui? Rapidamente, deputado. Nosso tempo está esgotado, mas pode falar. Nenhuma ditadura é boa para o Brasil, tá certo? O que a gente precisa é que os poderes entendam que a Constituição tem que ser obedecida. Se todos agirmos desse jeito, nós teremos um país em paz. E é tudo que a gente quer no momento desse de enfrentamento do Covid-19. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, deputado. Boa noite.